A gente tá vivendo um jogo na nossa vida. Qual que é a sua teoria? Bom, a vida é um jogo, Tá. mas eu quero explicar antes como eu formulo meus livros. Eu não tenho nenhum tipo de pressão das editoras, apesar de ser um dos autores mais lidos no país. A gente tem milhões de livros físicos vendidos no Brasil e ser publicado em 18 países. Mas um dos acordos que eu tenho com a editora é nunca me coloque pressão para escrever. Tá bom. Porque eu só escrevo quando o assunto já está maduro, a teoria está bem estudada, o ciclo está bem fechado. Então, no caso deste livro, eu comecei a perceber que o futebol, né? Você fala futebol, eu falo futebol. Engraçado, né? Como é que faz isso? Por que será? Eu fui criado no Rio, né? Lá a gente fala... Você falou futebol, eu falei assim, futebol? Não é futebol que fala? Futebol. Porra. Valeu o pessoal do Rio que está assistindo a gente. E eu comecei, por causa do meu filho, eu tenho 4, né? 2 meninas e 2 meninos. O meu mais velho vai fazer 14 anos, então ele tá naquela época que pai me leva, tudo é jogo. Vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo. E como, graças a Deus, por causa do nosso trabalho, eu conheço a maioria dos jogadores da seleção brasileira, dos que jogam nos grandes times da Europa. Eu comecei a escrever para alguns, falei assim, olha, eu quero assistir o jogo aí do Real Madrid, do Chelsea, e tal. E comecei a ir nos jogos, por causa do meu filho. E aí, quando eu estive no Real Madrid, na verdade, eu acabei entrando numa imersão, porque eles me chamaram para almoçar na casa dos jogadores, aí tive com todos os meninos lá, os brasileiros que jogam no Real. Fui no treinamento que era no treino, né, que era fechado, sem imprensa. Eu fiquei ali 2, 3 horas acompanhando tudo. Aí via como o técnico dava ordem. Aí conheci não só o técnico, mas conheci dono de clubes, conversei com vários jogadores. Há muitos anos eu venho mentoreando e conversando com alguns, entrevistando também. E ali em Madrid começou a nascer a ideia. Falei assim, caramba, como o futebol tem 4 bilhões de fãs. 4 bilhões. De fãs no mundo. Ô, Bruno, a gente tem 2,3 bilhões de cristãos no mundo. Não, o futebol tem mais. Você tem mais fã de futebol do que cristão no mundo. Caraca. São 4 bilhões de fãs. É um esporte que há anos, todo fim de semana, lota estádios, movimenta múltiplos bilhões no mundo. O primeiro presentinho que o menininho ganha quando nasce é uma bolinha. Uma vez eu vi uma foto de uma guerra, se eu não me engano foi a guerra do Iraque, anos atrás, tudo destruído, aquelas fotos, né, que o pessoal faz, tudo destruído, e uma criancinha assim, pequenininha, de uns 3 aninhos, toda suja, com uma bola de futebol assim. Caraca. Não, e todo mundo, eu também, toda criança, ela tem o time dela. Não tem alguém que não tem time, né? Isso é quase que uma tradição, já vem dos pais. É cultural, exatamente. Então eu comecei ali sentado no Real Madrid, já tinha ido para o Chelsea, eu comecei a analisar como o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios. E liguei para a editora e falei, ó, tô com uma nova tese. A editora falou, olha, mas pelo título você vai ter que lançar antes da Copa do Mundo. Porque a maioria dos jogadores convocados para a seleção agora, além de serem amigos, já receberam o livro. Eu falei, quantos dias eu tenho para escrever ela? 7. 7 dias. Então, 7 dias. De 12 Sem a pressão 13. toda. Não. De 12 Então a 13 essa foi a horas, primeira vez que você teve pressão. dia. Foi a primeira... Não, mas é porque eu pedi, né? Você pediu, sim. Eu que dei a ideia. Pela primeira vez, eu que dei a ideia. Ó, eu quero publicar um livro agora. Geralmente a editora vem atrás de mim e fala, olha, vamos publicar um livro? Mas você escreveu 13 horas por dia? 13 horas por dia. 13. 13. 13, entre café, 3, 10, 11, 12, 13. 13 por dia. Em 7 dias eu entreguei isso aqui. Caraca. O livro todo ficou pronto em 30 dias para ser jogador de basquete. E tá no campo de golfe, você pode ser muito perseverante que você não vai dar certo. Por isso que nesse livro eu começo falando sobre destino. Tá. Né? Você sabe que eu acredito em destino, né? Eu falo sobre isso, eu ensino sobre destino. Então, eu acredito que toda pessoa foi destinada a alguma coisa. Tanto que se você nunca viu uma placa assim, ó, dá-se aula de natação para peixes. Né? Aqui a gente ensina pássaros a voar. Por quê? Naturalmente eles fazem isso. O jogador de futebol, ele não vê como uma obrigação. Tanto que nas férias, ele está batendo bola com os amigos. Como é que ele pode viver disso e, em vez de descansar nas férias, o cara está jogando bola com os amigos? É natural. É um peixe na água. É um pássaro voando.
Então, as análises que a gente tem que fazer do que eu chamo infalível é o que o jogador de futebol fez para, com 18, 19 anos, estar ganhando milhões, às vezes já de euros, tá na seleção ou no clube europeu, e a gente, pessoas comuns, com 30, 40 anos, não sabe nem o que quer da vida ainda. Aí tem que analisar. Aí eu comecei a fazer essas análises e está no livro. Primeiro, característica que o jogador tem e o ser humano comum não tem. Já sabe o que quer. Com quantos anos eu descobri o que eu queria? Com 30 e pouco. O jogador com 5, 6 anos já sabe o que quer. Outra característica é que o treinamento do jogador é infindável. A gente se treina, que é muito difícil treinar, mas se treina uma parte da vida só. Treina para passar no concurso, treina para entrar na empresa, treina para aprender tal coisa e acabou. O Cristiano Ronaldo é um dos melhores, se não for o melhor do mundo, tem 41 anos, 42, não sei, e está treinando todo dia. Todo dia. Ou seja, o treinamento é infindável. Ah, mas eu ganhei a Copa do Mundo. Mas se não treinar essa semana, você não vai ser escalado na próxima. Não tem férias para treino. A gente nem sequer treina. E se treina é só por um período. É para um objetivo e depois para. O jogador de futebol ele consegue essa perseverança, essa constância, porque o treino é infindável. Grave essa frase. Treino infindável. Você começou o podcast falando que eu estou sempre lendo, que eu estou sempre estudando, estou sempre participando de mentorias, de cursos de outras pessoas. Eu vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, para onde abrir a porta para eu ir lá estudar. Porque eu entendi que para ter o resultado que um jogador tem de futebol, eu preciso ter treino infindável. Outra característica do jogador que a gente não tem, o ser humano, aliás, odeia isso, é ter um técnico. Ter um técnico. Cara, é muito difícil, desde né? criança. Assim. Quando ele tinha 5, 6 anos, era o pai, era o avô, era o tio que estava na beira do campo. Volta, marca! Sempre teve alguém chamando a atenção. Aí ele entra no time de base, tem um treinador. Ele vai para o time oficial agora, vai para o profissional, tem um técnico. E outra coisa, característica incrível. Pode ser Neymar, pode ser Messi, pode ser Mbappé, pode ser qualquer jogador. O técnico falou, é pela esquerda, o cara corre pela esquerda. Volta, o cara volta. Ele não fala, irmão, se o Mbappé vai gritar comigo? Isso não existe. Ele já é o cara, já tem Copa do Mundo, já tem Champions League e continua submetido ao técnico. E qual que é o nome disso? Você acha que é a obediência, é a humildade? Porque assim, muitos dos que ouvem o técnico são arrogantes ainda assim. Claro. O que faz ele ouvir o técnico? É porque ele gostando ou não, ele sabe o que dá certo. Ele não quer colocar a carreira em risco, ele não quer colocar a chance de ser escalado no próximo jogo em risco. O problema do ser humano comum é que ele não está pensando no próximo jogo. Então o técnico grita com ele agora, vamos supor que seja seu pai ou sua mãe hoje, porque você é adolescente, vamos supor que seja um líder que você tenha, um chefe, ou se você é espiritualizado, o teu guia espiritual, e fala, ó, não faz isso. A gente tem dificuldade com repreensão. E Salomão, em Provérbios, que você conhece bem, ele, depois da palavra sabedoria, a palavra que ele mais fala em Provérbios é repreensão, ou disciplina, que é sinônimo em Provérbios. Então, aquele que ama a disciplina, aquele que aceita a repreensão, alcançará a sabedoria. O ser humano não gosta de ser chamado a atenção. Ah, meu chefe toda hora mandando fazer um negócio. Eu fiz certo, ele falou que eu estou errado. A gente sempre acha que a gente está certo e o técnico está errado. O jogador não tem esse problema. Mesmo que ele não concorde, porque muitas vezes ele não concorda. Você acha que todo jogador que é substituído no primeiro tempo, ele sai feliz? Não, ele sai, o técnico me tirou, mas sai. Então, o princípio é obediência, humildade, mas principalmente a ambição do próximo jogo. Porque ele sai. Porque se ele der uma de rebeldinho ali, fizer gracinha, ele não é convocado. Quero, então. Tá, vamos pro outro lado. Se a pessoa ainda não descobriu o que quer, ela pelo menos tem que fazer a lista daquilo que ela não quer. Ok. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu era jovenzinho, talvez com 12, 13 anos, eu olhava a minha realidade. Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, de frente ali para o Morro do Juramento, para quem é do Rio de Janeiro, ali entre Irajá e Vicente Carvalho. O nome do meu bairro chamava-se Vila Cosme, que é um bairro bem pequenininho ali, entre Irajá, Vila da Penha, Vicente Carvalho. De frente para o Morro do Juramento, bala comendo solta ali e tal, tiro e tal. Cansamos de ver coisas terríveis ali. E muita limitação financeira. A gente não passava fome, né? Meu pai sempre foi trabalhador, mas muita limitação financeira. Não podia nunca ter um tênis. Ia para a escola com bamba, que para quem é da antiga lembra.
E todo mundo ia com tênis melhor. Cara, mas desculpa, Bamba? Bamba. Acho que eu não sou tão da antiga. Quixute, era da minha época. Eu sou mais velho que você. Não, eu sou 10 anos mais velho que você. Não, Quixute, mas o Quixute eu conheço. Bamba também é da minha época. Quem tem mais de 40 aí vai lembrar. E aí, eram calçados muito baratos, né? Muito populares. Então, sempre essa limitação financeira me levou a uma revolta interna que com 12, 13 anos eu internalizei o seguinte: eu não quero ser limitado financeiramente, eu não quero ser pobre. Tá. Então, assim, eu não estou... porque no Brasil, por causa da falta de interpretação de texto da maioria, você tem que explicar o que está falando. Então, eu vou explicar para você não me interpretar mal. Eu não estou falando contra o pobre, eu estou falando contra a pobreza. O pobre a gente tem que ajudar a crescer, dar estudo, dar educação, tem que ter programas. Eu faço muitas obras sociais em comunidade, muitas. A gente imprimiu esse ano 1 milhão de livretos. 1 milhão. Quanto custa imprimir 1 milhão de livretos? De 12 temas diferentes que eu escrevi. Como criar um futuro melhor, como perdoar o imperdoável, e distribuímos em comunidades carentes e presídios. Então a gente faz uma obra socioeducacional, né, para ajudar as pessoas muito grande. Mas eu decidi, desde cedo, eu não sabia o que era ser rico, então eu falei, não é que eu falei vou ser rico, eu falei, pobre eu não quero ser. Então definir o que não quer é muito importante para você chegar à conclusão futuramente do que você vai querer fazer, né? E aí, já na adolescência, eu comecei a me apaixonar por palcos. Eu via músicos, eu via palestrantes, como eu fui criado na igreja, eu via pregadores. Aí o palco me chamava muita atenção. E eu percebi que eu tinha uma habilidade natural, grave isso. Habilidade natural é coisa que você não aprendeu, mas sabe fazer. Ou seja, ninguém te ensinou, você não foi para a escola aprender aquilo. Tipo, tocar violão. Tem gente que toca violão, irmão, nunca foi para a escola. Tem gente que fica 10 anos na escola de música e não aprende a tocar violão. Qual é a sua habilidade natural? Aí eu percebi que eu tinha uma habilidade natural, Nigro, de falar em público. Com 5 aninhos de idade, eu já recitava salmos de cabeça na igreja, na frente de 400, 500 pessoas num domingo de manhã. Caceta, cara. Na escola, eu sempre fui o orador da turma. Eu não era um bom aluno, eu tirava notas baixas, repeti várias vezes, né? Eu sempre falo isso, gente, não confunda inteligência com genialidade. Genialidade é uma coisa que nasce contigo. O gênio, ele lembra datas históricas, conta matemática de cabeça, isso é para pouquíssimos. Inteligência é simplesmente você entender como as coisas funcionam. Então, quando você começa a entender como as coisas funcionam, então tem gente que fala assim, eu quero ser um best-seller. Tá, mas você já entendeu como é que funciona escrever um livro, publicar, fazer ele chegar na livraria e ter 1 milhão de pessoas comprando? São processos completamente diferentes, você tem que entender isso. Eu quero abrir uma empresa, eu sinto que eu nasci para ser empresário. Tá bom, você sabe o que é isso, como funciona? Inteligência é entender como as coisas funcionam. Muita gente está sofrendo no casamento agora porque não entende como o casamento funciona. Hoje, com 21 anos de casado, eu estou levando uma vida extremamente feliz com a minha esposa, depois de quase separar, depois de passar por crises fortíssimas. Por quê? Porque antes eu não entendia como as coisas funcionavam. Então, quando alguma coisa saia do controle, em vez de eu ter a resposta, isso aqui é só ficar calado e esperar 10 minutos que resolve, eu rebatia, porque eu não entendia como funcionava. Quando eu entendi quando o casamento funciona, você entendeu como funciona, por isso você está ganhando dinheiro. E muita gente não está ganhando dinheiro, não está se dando bem no casamento, não tem amizades de verdade, porque não entende como funciona. Quando eu posto qualquer coisa de amizade no meu Instagram, eu recebo um monte de hater. Isso não existe, tá falando besteira. Todo mundo é traidor. Porque as pessoas estão tão feridas com supostos amigos que quando você posta sobre isso, elas se sentem agredidas e te batem. Mas por que elas estão feridas com amigos? Porque, na verdade, elas não entenderam como a amizade funciona. Naquele meu livro Especialista em Pessoas, eu explico como categorizar os amigos. Sim. Então, tem gente que tem um amigo estratégico, ou seja, que é um amigo que você está andando por um objetivo em comum que vocês querem, e você, ali comendo uma pizza, rindo, o ambiente está agradável, você começa a contar segredos para ele, começa a revelar suas fraquezas para ele. E isso é só o íntimo que pode saber. Então, você que erra em pegar teus segredos, revelar teu coração para alguém que é só estratégico. Sim. Isso deveria ser compartilhado somente na categoria de amigo íntimo, que são pouquíssimos, 1 ou 2 na vida. Então, nesse livro Especialista em Pessoas, eu explico sobre isso, né? Cara, às vezes assim, você pega um conselho como esse, que parece tão simples, né? Mas aplicar esse conselho ele te pouparia tantos problemas na vida, né? Às vezes você contou uma pequena coisa que não precisava para uma pessoa, isso aqui acabou estragando, cara, uma série de coisas que poderiam ser melhores, né? Agora, eu tô vendo aqui no sumário e, cara, tem uma série de coisas muito interessantes. Realmente eu vejo que é um livro de negócio. Mas antes, você tem o prefácio do Kaká e do Augusto Cury, é isso mesmo? O Kaká, nosso bola de ouro 2007, beijo Kaká,
fez o prefácio. O Augusto Cury fez uma nota do profissional, que ele explica em uma página por que o jogador da vida, se perder o controle emocional, perde tudo. Tem gente que perde, né? O Augusto Cury é o psiquiatra mais lido do mundo. Pô, Kaká, o Zidane ali, pá, deu aquela cabeçada ali. Não, vários. Custou caro, né? O Leonardo, lembra do Leonardo, que depois virou treinador, técnico, deu uma cabeçada no cara, o cara tá com sequelas até hoje. Leonardo, que era da seleção, jogava no Milan. A gente tem muitos fatos no futebol de pessoas que perderam a cabeça e sofreram consequências, perder a cabeça no sentido de controle emocional e sofreram consequências seríssimas. Né? Então, se você... último capítulo, eu não quero dar um spoiler, mas qual é a diferença do jogo de futebol para o jogo da vida? Grava isso aqui, gente. É que no jogo de futebol, se você cometer uma infração, falta, pênalti, impedimento, o apito soa na hora. E hoje ainda tem o VAR para confirmar se foi mesmo. Na vida não tem um apito na hora. E por isso que às vezes você erra e continua errando, porque ninguém apitou. A importância de ter mentores, pelo menos para te sinalizar, que seria o VAR. Mas o problema da vida real é que nós temos o dia do juízo final. Que você acreditando ou não, todo mundo vai morrer um dia. Nesse apito aqui final, eu explico isso no último capítulo. Você vai saber se você vai ser convocado para o jogo da eternidade ou não. Então, eu jogo o jogo da vida pensando nesse apito final. Pensando em ser convocado para ser convocado para a eternidade, que é o verdadeiro jogo de longo prazo. Você entende bem disso. É como se estivesse na categoria de base aqui. Aqui a gente está jogando para ver se vão ser convocados. O que acontece que geralmente todos eles são tão apegados a Deus e ainda assim muitos deles fazem tantas coisas que ferem os próprios princípios de quem... Né? É porque muitos têm Deus só como um amuleto da sorte para o jogo. Não tem Deus como realidade de vida. Mas na vida também é assim. Sim. Tem muita gente que tem Deus assim. Você acredita em Deus? Acredito. Mas é só para, tipo, ele vai me dar uma coisa, ele vai me dar um emprego, ele vai... Você quer algo que Deus possa te dar. E você não conhece bem a Deus. É por isso que tem jogador que entra fazendo sinal da cruz, outro que levanta a mão, agradece a Deus, outro que abre camisa, Jesus é Senhor, 100% Jesus e tal. Mas fora dos campos, leva a vida que quer. Mas isso é comum na vida normal também, na vida comum. Muita gente acredita em Deus, porque essa é a diferença. No método DASH no ensino, são 12 princípios milenares que eu ensino, e um deles é o princípio da honra. E muita gente pergunta assim, Thiago, o que é honra? Eu falei assim, depende do nível que você quer honrar. Por exemplo, o primeiro nível da honra é o do reconhecimento. Pô, eu reconheço que o Thiago me ajudou. Eu não viralizava rios antes de você que me ensinou a viralizar rios. Eu não sabia estruturar um negócio antes de você que me ensinou a estruturar meu negócio, né? E depois, posteriormente, o Flávio, né? Um beijo, Flávio. Então, eu reconheço que foi você. Então, esse é o primeiro nível da honra. Se alguém me pergunta, cara, como é que você chegou nisso? Eu, por reconhecimento, falo, o negro me ajudou. Mas tem o segundo nível da honra, porque o último censo deu que 92% dos brasileiros acreditam em Deus. Tá. 92%? 92%. Ou seja, não é que tem religião, é que acreditam em Deus. Tá. Então, se você na rua falar para uma pessoa, Deus te abençoe, ele vai responder, amém. Acredita em Deus. Agora, se a gente for... Eles reconhecem Deus, 92%. Agora, se a gente for passar para o segundo nível da honra, que é o respeito, que a Bíblia chama de temor ao Senhor, aí aqui já cai drasticamente. Aí já é muito menos de 10% que respeitam a Deus. O que é respeitar? Procurar fazer o que ele ama e nunca fazer o que ele odeia. Tá. Então, depois do primeiro nível da honra, que é o reconhecer, poxa, o negro me ajudou, mas eu respeito o negro. Eu sei que você não gosta de certas piadas, então não faço mais. Eu sei que você gosta de café com chocolate. Sempre que você vai na minha casa, eu preparo um café com chocolate. Eu te respeito. Isso vale para Deus. Eu reconheço Deus, mas eu respeito Deus. Ou seja, eu faço o que ele gosta e não faço o que ele odeia. Por exemplo, uma das coisas que mexe comigo, que a Bíblia fala o seguinte, 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Ou seja, ele vai virar as costas para você. Aquele que joga briga entre pessoas, entre irmãos.
Aí as 6 são olhar altivo, orgulho, quem fala falsamente, né, dá falso testemunho, quem derrama sangue inocente e tal. E o 7º, aquele que joga contenda, briguinha entre os seus irmãos, entre as pessoas, entre seus semelhantes. Então, quem é da fofoca, quem é da calúnia, quem é o leve trás, esse é um tipo de pessoa que Deus odeia. Então, se você faz isso, quer dizer que você pode até reconhecer Deus, mas você não respeita. Se respeitasse, você ia fazer o que ele ama, não o que ele odeia. Então, e aí tem os outros níveis de honra que eu ensino no método 10. Então, fora os outros 12 princípios milenários, os outros 11, né? Porque o da honra é um. Então, se a gente quiser aplicar tudo isso que a gente está falando no negócio, você que está começando no negócio... Você está falando sobre os jogadores terem fé. Perdão. Aí depois vem Obrigado. Vamos lá. Eu entrevistei muitos jogadores pentacampeões para esse livro aqui. Muitos, né? O Cafu o nosso capitão do Penta, teve comigo lá no Brunecast e grandes outros jogadores, né? O próprio Kaká, né? Então, e entrevistei alguns também da seleção atual, que estão indo para essa Copa de 2026. Para eu poder colocar um quadro que se chama Esse Estilo de Vida, eu entendi o seguinte, que a regra básica é, se eu errar, e vou errar porque eu sou ser humano, que fique claro, eu preciso me arrepender. Sim. Então, qual é o problema do estilo de vida? É quem quer viver do jeito que quer e acabou. Eu sou assim, acabou. Não, no cristianismo, por exemplo, não tem isso. Você tem que abandonar o velho homem e nascer de novo. Aí nunca mais vou errar. Não, você vai continuar errando. De preferência, não nas mesmas coisas, mas você pode errar no orgulho, você pode errar um dia contando uma história que não foi bem assim. A pergunta é se você vai ter a coragem de resolver, de consertar, de pedir perdão. É porque, cara, errar é natural, todo mundo erra, mas assim, é difícil você pedir desculpa, né? Assim, é uma coisa que você tem que ir treinando, então você precisa ter coragem mesmo. Só que se você não consegue se arrepender, você também não consegue melhorar, né, cara? Você insiste no erro, né? O arrependimento é uma palavra obrigatória no Evangelho. Todo o sacrifício de Jesus foi simplesmente para nos livrar do que você vive todo dia, que é fruto do pecado. Né? Nossos sofrimentos, nossas culpas, nossos pesos emocionais, os erros que cometemos e feriram muitas pessoas, tudo isso é fruto do que a gente chama biblicamente, né, de pecado. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Mas isso só acontece quando você reconhece no coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e se arrepende dos seus pecados. E uma prova do arrependimento é você não ter coragem de voltar para lá. Isso é uma das provas do arrependimento. A diferença de arrependimento e remorso é que o remorso, você está chateado com o que fez por causa do que os outros vão pensar. Tá. Caramba, peguei aquela caneta lá no grupo primo, o Thiago Nigro ficou sabendo, agora ele vai achar que eu sou ladrão, ele não vai mais me chamar para podcast. Isso é remorso. Arrependimento é não estar nem aí para o que os outros estão pensando. Eu estou preocupado que Deus achou disso e eu quero me reconciliar com Ele. Eu quero que Ele me aceite. Que Ele me perdoe por tipo isso. assim, você tem aquela cagada que você fez e você tá tranquilo com ela. Aí quando alguém descobre, aí de repente começa a doer em você. Exatamente. Isso é o mais pro remorso. É o remorso. É o remorso. Então essa é a grande diferença de remorso e arrependimento. E viver uma vida de arrependimento é o que faz você, fora dos campos, ser uma pessoa de verdade, não entrar em tantas ciladas. Eu repito, tem gente que acha que porque você agora está espiritualizado, porque você agora é um cristão, você é perfeito. Não, gente, desculpa. Quem inculcou isso em você fez de forma errada. A gente continua sendo imperfeito, a gente continua sendo limitado, a gente continua sendo ser humano, mas agora a gente tem uma característica. A gente não acostuma mais com o erro, a gente não concorda mais com isso, e se errarmos, a gente se arrepende. Sim. Então, se eu, por acaso, peguei a caneta e levei, o que eu tenho que fazer como cristão? Voltar aqui. Olha como é que é difícil. Confessar, Nigro, cara, ontem, depois do podcast, eu vi a caneta, achei que eu podia levar. Olha a vergonha. E eu queria que você me perdoasse por isso. Isso é o que o cristão faz, ou seja, não é que ele não vai errar, mas é que se errar, ele vai lá consertar, vai pedir perdão. Tem pouco cristão no mundo, então, né, Bruno? Que realmente vive assim, né, cara? Assim, ó, não confundam igrejas lotadas com cristianismo de verdade. Sim. Igrejas, sejam evangélicas ou católicas, não importa a denominação, mas
viver uma vida cristã é uma vida de sacrifício. É uma vida de dizer não. É uma vida de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma vida de preferir o próximo em honra. Vida de oração suficiente. Não estar jejuando para matar a carnalidade e fortalecer a espiritualidade, que é essa função do jejum, de alimento. Você está no ambiente errado. Por isso que eu vou à igreja. Não vou à igreja porque eu sou religioso. Eu vou à igreja para estar num ambiente onde eu percebo, caramba, eu estou errado nisso aqui. Não, é isso, perfeito. Se afiar para você se perceber. Mas aí, pensando então nisso do ambiente, né? A gente está falando que os jogadores, acho que muitos têm fé e realmente gostariam de fazer o certo. Para fora do campo. Mas, cara, eles às vezes estão num ambiente que talvez acabe, cara, trazendo muitas tentações, muitas influências negativas, e acabam às vezes fazendo besteira. E aí você tem um capítulo aqui que fala que nem todo companheiro quer que você faça gol. Então, assim, cara, qual que é o impacto do ambiente, de fato, na vida, seja do jogador e da pessoa comum, né? Que a gente está trazendo esse paralelo. E o que você quer dizer nessa mensagem? Tá, aí a gente tem múltiplos sentidos. Tá. Vamos pegar o caso do Endrick. O Real Madrid é um grande time? É um dos maiores, cara. Certeza. Se não for o maior, é um dos maiores. Eu não entro em discussão de time, porque cada um tem o seu. E eu mesmo não sou um cara fanático por futebol. Então, mas eu acho que é um dos 3 maiores do mundo. Vamos lá. Tá. O Endrick é um grande jogador. O menino está começando agora, mas é um grande jogador. Ele brilhou no Real Madrid? Mais ou menos. Aí ele foi para um time bem menor, o Lyon. Brilhou? Tá brilhando pra caramba. Foi convocado para a seleção. Então, presta atenção, eu não estou falando do Endrick, estou falando do ambiente. Às vezes o ambiente é muito bom pro Mbappé, mas não é bom para você. É muito bom pro Cristiano Ronaldo. Então não tem um ambiente bom e o ruim. Você tem um ambiente bom para você. Para você, Isso em termos, eu estou falando em termos profissionais agora. Daqui a pouco eu entro no termo geral e espiritual. Então, em termos profissionais, eu posso trabalhar na melhor empresa e não dar resultado nenhum. Porque aquele meu talento, aquele meu dom, aquela minha habilidade natural funcionaria muito melhor numa startup que está começando agora. Tá. Mas naquela grande empresa eu fico apagado, porque tem gente que é igual ou melhor. Beleza. Esse é um tipo de análise. Outro tipo de análise desse capítulo é: um jogador me contou. Muitos estão de frente para o gol. Muitos atacantes estão de frente para o gol, mas ele está marcado. O outro atacante está livre. Ele falou assim: eu não vou tocar para ele. Puta. Porque ele vai ser o goleador, os jornais só vão entrevistar. O cara pensa isso em fração de segundos e tenta driblar o zagueiro. Não é possível, cara. Acontece. Não é sempre, mas acontece. Mas faz sentido. Tem até um fato, esse a gente pode dar nomes porque é público, tá aí na internet, de um jogo que eu não lembro se foi 2002 ou 2006, de Copa, que o Ronaldo e o Rivaldo não estavam tocando a bola um pro outro. Nossa, de Copa. O Ronaldo pegava, via o Rivaldo, tentava driblar, 2002, né? Tentava driblar e fazia o gol. O Rivaldo pegava e tentava chutar direto. Então, assim, e não era que era uma rivalidade entre eles, é que eles entendiam, que aí você tem que entender isso, que a vida e os negócios, assim como o futebol, é meritocrático. Você só fica se você faz gol. Você só continua se você faz gol. Você só brilha se faz gol. Uma das características do futebol, quando eu entrar nessa comparação de futebol e negócios, eu vou falar sobre meritocracia. Mas a terceira questão do ambiente nesse capítulo eu explico que o jogo não é só a bola. Tá. O jogo não é só a bola. Por exemplo, você está... O jogo, às vezes, é ganho longe da bola. Capítulo 5, né? O jogo, às vezes, é ganho longe da bola, né? Não é só a bola. Por quê? Às vezes você está no 5º casamento, com 10 pensões alimentícias, enfrentando o grito da torcida contra você, a imprensa te batendo todo dia, perde um familiar e tem que entrar no jogo para brilhar no domingo. Olha que confusão. Então, claro que o jogo não é só a bola. Teu emocional tá bem? Tua vida familiar tá pelo menos saudável? Porque perfeita nunca vai ser, mas saudável. Como é que a torcida e a imprensa estão contigo? Tudo isso, obrigado. Tudo isso determina, valeu, irmão, determina muito como você vai jogar. Porra, muito, cara. Entendeu? Então as pessoas acham que é só treinar, é só a minha habilidade. Não, cara, tem outras coisas, tem outros detalhezinhos, né? Como é que é a sua vida fora dos campos? Você dorme bem? Como eu falei no início, o futebolista, o jogador de futebol, o atleta, ele treina infindavelmente, incansavelmente, é para sempre. A gente só treina por um objetivo e para. Se treinar, né? Cara,
contar uma história, acho que eu nunca contei aqui. E acho que nem para você, mas foi uma das situações mais difíceis da minha vida e tem a ver com essa conversa que a gente está tendo. Que é sobre você ter que vencer ademais do que está acontecendo na sua vida. E aí teve um momento na minha vida que, cara, como a gente é exposto publicamente, a gente tem os louros disso, mas também tem um lado ruim, né? E o lado ruim acontece muito mais vezes. Ônus e bônus. Ônus e bônus. E aí eu passei por minha primeira grande polêmica na vida, na época, que tinha sido aquela polêmica da dívida do apartamento. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas assim, de repente, cara, foi a maior polêmica que eu já passei, né, até então. Virou trending topic no Twitter 2 dias, globalmente. Então você tinha lá primo rico e tal. E aí, sabe como eu fiquei sabendo essa notícia? Eu estava dando muita palestra, né, pelo Brasil. E aí eu sei lá em qual cidade eu estava. Eu ia subir no palco, Brunet. Quando eu estava subindo no palco, Já aconteceu comigo. faltava 1 minuto para me chamar. Eu atendi a ligação. Nossa, deixa eu ver quem que é. Alô? Oi, aqui é a repórter da Veja e eu queria saber o seguinte, porque a gente vai postar uma matéria agora falando que, cara, tem uma dívida de 1.700.000 e tal, que eu vou postar isso aqui agora, eu queria saber se tem algo a dizer. E agora com vocês, Thiago Nigro! Cara, meu Deus, aí eu subi e fiquei, cara, 1h30 pensando em toda essa repercussão. Aí eu vi as pessoas pegando o celular assim, Bruno, no meio da palestra, chamando as outras assim, falei, caraca, e eu não sabia o que tá acontecendo. E foi um dia, é raro isso, mas eu fiz 2 sessões esse dia de palestra, então foi uma seguida da outra. Não deu pra parar. Bruno, foi uma ansiedade, mas ainda assim, tinha que estar lá, dar palestra e fazer o meu jogo, digamos assim, na época, né? Então, cara, é difícil, né? Esse controle emocional, você conseguir, às vezes, deixar isso pra trás, conseguir jogar, focar no jogo, não no que tá em jogo, né? Essas coisas todas. É difícil pra caramba, né? O jogador tem que ter essa habilidade, né? O bom é a gente evitar problemas fora do campo, mas se forem inevitáveis, você ter domínio de si, que a Bíblia chama de domínio próprio, para você anular essa emoção negativa por um tempo para poder cumprir o teu papel naquele momento. Eu já passei por uma história bem parecida quando eu fiz a minha primeira palestra depois da minha quebra. 1 minuto antes, uma pessoa me ligou e eu tinha um pacto comigo mesmo de atender toda a ligação, porque eu estava devendo muito nessa época, e meu pai me ensinou, quer sair da dívida? Atende todo mundo, não foge de ninguém. Tocou o telefone, era um número desconhecido, não sabia. O cara falou assim, eu sei onde é que você está e eu vou falar para todo mundo quem é você. Eu desliguei o cara, Thiago Brunet, era a minha primeira palestra, no interior do Paraná. A primeira? Primeira, assim, depois da quebra, né? E eu subi falando, cara, o cara vai vir aqui e vai fazer um escândalo. Ainda assim, eu tive que neutralizar essa emoção negativa, imagina a pressão emocional, e dar a palestra. E graças a Deus foi uma excelente palestra, saí dali com vários outros convites. Então, mas o bom é que a gente não crie problemas fora do campo, porque o jogo, ele não se trata só da bola. Se trata de como está o teu emocional, como está a tua família. Qual que é o segredo para não criar problemas fora do campo? Porque é difícil, né? É difícil viver sem problemas na vida. Mas não é tão difícil você parar de criar problema. Há uma diferença. Tem os problemas inevitáveis que vêm e tem os problemas que você cria. Então, eu tô aqui no trânsito. O cara buzina para mim e me xinga. Eu tenho que ter domínio próprio de, por mais que o sangue esquente, porque eu sou ser humano, deixar ele embora. Se eu baixar... Quando você quiser falar sobre negócios, fala que eu tenho muita coisa para fazer de negócio comparando com futebol. Sim. Porque, por enquanto, ele está só na vida, né? Então, se você analisar, existem muitos jogadores... porque tem uma questão também de time na vida. Né? Destino e tempo de acontecer as coisas. Eclesiastes 3, existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Teve jogadores que, durante sua vida profissional como jogador, foi mediano. Nunca foi famoso, nunca apareceu. Quando vira técnico, vira um fenômeno. Por quê? Porque existem coisas na nossa vida que ainda não são o nosso destino, é só o preparo para o destino. Se você não tivesse sido jogador, você não teria capacidade de ser técnico, mas o teu destino era ser técnico. Então você foi mediano aqui para poder brilhar aqui. Caraca. Entendeu? Então, você imagina, a história de Davi você conhece, o rei Davi. Davi era o melhor tocador de harpa da região, por isso, quando Saul está atormentado, ele manda chamar o melhor, e vem Davi. Sabe quanto leva para você aprender um instrumento e ser bom no instrumento? 7 anos. Pergunta para qualquer profissional. No mínimo.
E aí, só que o destino dele não era ser um tocador de harpa. Nada a ver com o destino dele. Ele ficou 7 anos se preparando só para entrar no palácio. Sem saber, né? Se preparando inconscientemente. Era o destino. O dia que mandaram chamar o melhor de harpa, não mandaram chamar o melhor rei para me substituir. Nem Saul sabia, que era o rei da época, nem Davi sabia. Isso aqui é coisa do destino. Então, você tem que fazer bem o que está na sua mão hoje, porque pode não ser o seu destino. Pode não ser o seu propósito de vida. Mas se você não fizer bem isso, não te chamam para o palácio. Ele só entrou no palácio porque tocava harpa bem. O destino dele não era esse, ele acabou virando rei depois. Como ele também, antes de virar rei, virou capitão do exército. Mas também não era o destino dele ser capitão do exército. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade em largar o que eles treinaram muito para fazer hoje e passar para o próximo nível. Porque eles falam, poxa, eu fiquei 7 anos na harpa. Irmão, você quer continuar na harpa ou você quer ser rei? Tem coisa que você tem que abandonar. Tem que largar, mesmo sendo bom. Foi bom por um tempo, não é bom agora. Isso vale para amizades. Tem amizades que não erraram contigo, não te feriram, mas não são as que vão estar no próximo nível com você. Você tem que deixar ir. No próximo nível, elas vão virar uma pedra, vão virar um problema. Então, celebra quem entra na tua vida, mas não reclama de quem está saindo, porque Deus sabe de tudo. Deus, inclusive, escuta conversas que você não escutou. Por isso que ele tira algumas pessoas da tua vida e você nem sabe por quê. Ele sabe. Ele vê tudo. Isso daí é só tendo fé mesmo, né? Porque assim, quando você joga na racionalidade, né? Eu passei por isso. Às vezes tem umas pessoas que saem da sua vida, ou algumas que entram, enfim. Você fala assim, puta, cara, que cagada, isso não era pra ter acontecido. E aí, pela fé, você precisa acreditar que, cara, tem alguma coisa maior guiando esse nosso destino, essa nossa jornada, né? Que se não, cara, se você for querer controlar tudo... Para eu não falar da minha fé, porque cada um tem a sua, para eu não ficar aqui... eu quero dar exemplos reais. Um, por acaso, você conhece. Um bilionário, que já tem múltiplos bilhões. Quer fazer gol. Fácil de entender. O seu negócio é fácil de entender, ou a pessoa tem que pensar muito para... Às vezes tem gente que vem me fazer proposta de negócio, negro. O cara fala 1 hora, eu não entendi nada do que... No final fala, mas o que é? O que você está vendendo? É verdade. Fala, gente, que loucura, o cara ficou 1 hora comigo. Seu negócio é fácil de entender, porque é muito fácil explicar o que é a Amazon, o que é a Apple. É muito fácil explicar o que é uma empresa que está no topo. Justamente pela acessibilidade, né? Qualquer um entende e tem acesso, e qualquer um sabe do que tá comprando. Você tem certeza de qual é o produto. Outra coisa, o futebol é meritocrático. Você pode treinar. Não fez gol no domingo, nem na quarta, provavelmente na próxima semana você não vai ser escalado. A não ser que não seja a sua função fazer gol, você seja zagueiro. Que é uma coisa que eu falo muito no livro, presta atenção, ó. Primeiro capítulo eu falo o seguinte, qual é a sua escalação no campo da vida? Já pensou se o Messi, que o destino dele era ser atleta de futebol, resolvesse do nada ser goleiro? Porque ele se inspirou no Tafarel e agora quer ser goleiro? Ele não tem nem altura para isso. Você acredita que tem muita gente jogando no campo certo, mas na posição errada? E aí eu entrevistando o Cafu, ele fala, cara, meu sonho era ser meio campo. E eu comecei a jogar no São Paulo de meio campo. E o Tele Santana, que era o técnico na época, falou assim, ó, você vai ser lateral direito. Ele ficou resistente, mas teve que obedecer o técnico. Virou o maior lateral direito do mundo. E foi o capitão do Penta. Então vale a pena obedecer o técnico e, principalmente, descubra qual sua posição no jogo da vida. Então, por exemplo, eu estou posicionado como educador, como um professor de vida, que eu explico várias áreas da vida, como alguém que ensina a espiritualidade e a Bíblia para as pessoas. Tem um instituto de educação. Então, se você me chama, mesmo que você vá me dar 50 milhões de dólares de direitos autorais, de royalty, do que seja, para a gente montar um negócio de surf, eu vou negar, vou falar, cara, obrigado, é muito dinheiro, eu adoraria, porque eu vou ter que jogar fora da minha posição. A minha energia, meu tempo, as minhas habilidades precisam estar muito focadas no que eu estou construindo, eu não posso surfar agora. Não, Thiago, mas dá mais dinheiro. Mas aí que tá. Você vai fazer pelo dinheiro ou pelo que você nasceu para fazer? Porque a tua realização pessoal não está no dinheiro. Está no que você nasceu para fazer. Senão todo rico seria feliz. Verdade. Né? Então, assim, você nasceu para ser jogador, para ser lateral direito? Você nasceu para ser zagueiro? Então para de ficar se comparando com o atacante. Só ele dá entrevista no final. Claro, filho, ele que fez o gol, você é zagueiro. Você precisa acalmar suas emoções, parar de se comparar. Eu explico isso no livro. Muita gente nunca chega ao próximo nível porque está no campo, mas está olhando para o jogo do outro.
Faz o teu, irmão. Você é goleiro? Seja o melhor. Você é lateral esquerdo? Vira o Roberto Carlos. Rapaz, qualquer lugar do mundo. Olha como é que você não precisa ser atacante. Qualquer lugar do mundo que você vai, tem foto de Roberto Carlos. Eu fui num país agora, eu fiz agora Estados Unidos, Panamá, Guatemala. Nos 3 países eu vi foto do Roberto Carlos na rua. Ele já parou de jogar há anos, era lateral esquerdo, não era atacante, e tá na história aí. Tá lá. Como o Tafarel era goleiro, tá na história. Então, assim, faz o teu bem feito sem sair da tua posição. E você vai ver se você não faz história também. Então, a questão do jogador ter disciplina máxima vale muito para os negócios. Cara, aconteça o que acontecer, 6h57 da manhã eu tô no Café com Destino. Eu gravo todo dia, Muita eu produzo consistência, conteúdo, né? muita consistência, perseverança, disciplina mesmo. Faço reunião toda hora, tô lá com a minha equipe, isso e aquilo. Viaja, dá palestra, faz isso. Ou seja, as pessoas não querem ser disciplinadas, mas querem o resultado da disciplina. Não existe. Cara, isso daí